Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês para deixar o like, se inscreverem no canal, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se e eu conto com a força de vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos porque o vídeo é interessante pra gente fazer um debate, inclusive vou trazer para vocês alguns pontos que eu acho que vão poder enriquecer um pouquinho essa nossa conversa. Ficou claro nessa primeira amostra do Paulo Souza essa importância e essa utilização dos alas, né, desses jogadores que trabalham bem abertos, não apenas para defender, não apenas na questão defensiva, mas principalmente até para a questão ofensiva, para poder ocupar esses espaços. Nós vamos passar por alguns desses jogadores do Flamengo, é óbvio que há atributos, muitos, mas a gente tenta dar uma resumida, eu vou trazer os prós e os contras de vários desses jogadores que são especulados, que a gente acaba tentando, né, imaginar quem poderia fazer aquela função, é uma função importante que o Paulo Souza acaba criando e ele vai ter que ter uma solução, né? Grandes treinadores fazem isso e ele é muito bem pago para isso. Uma vez que ele não tem um especialista, que o Flamengo não tem um especialista, ele vai ter que, de uma forma, né, inventiva, tentar criar alguma solução ali. É a função dele, o trabalho dele é esse. E aí vamos aqui tentar imaginar e ver esses prós e contras, uma vez que o Flamengo não tem um especialista, um jogador que faça, de fato, essa função da forma mais correta. Quando a gente lembra dessa função desse ala pelo lado esquerdo, foi muito utilizado inclusive na recente Eurocopa, né? Muitas das seleções jogavam com os 3 defensores, tentava alargar, na questão defensiva trabalhava com 5, e quem fez muito bem, que está, né, nessa das partidas mais recentes, da melhor execução coletiva para o jogador fazer essa função e o jogador individualmente fez, é o Robin Gosens, né? Ele que é alemão, foi na partida contra o Portugal, na vitória da Alemanha sobre Portugal. Ele fez uma partida excepcional trabalhando nessa função e esta função, este jogador, ele desequilibrou o sistema defensivo e pautou o sistema ofensivo da Alemanha. Então, eu vou botar para vocês no link aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar um trecho dessa partida que fez o Gosens, para quem ainda não viu ou para relembrar, vai cair direto lá no meu Instagram. Eu faço uma postagem especial sobre o Gosens só para vocês entenderem. Ele participou diretamente dos gols da Alemanha, pisando dentro da área, marcando gols, enfim. Então o link tá aqui, deixo o convite para você relembrar essa partida que eu acho que dessas mais recentes que o mundo parou para ver é aquilo da melhor execução do que um ala faz, sobretudo ofensivamente. Então ele foi um cara que fez a ultrapassagem, ele alargava o campo, ele pisava na área, ele tinha essa jogada da diagonal, inclusive a gente viu isso, né, mal comparando o Flamengo, era uma tentativa de acontecer isso, o ala pelo lado esquerdo tem incumbência de entrar dentro da área, então ele até marca o gol de cabeça, entrando, explorando o corredor, era quase um ponta pelo lado esquerdo na fase ofensiva, é tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente vê, né, nesse time, principalmente quando utiliza o ataque posicional para alargar o campo. E esse campo para deixar ele ainda mais largo, mais amplo, os alas que auxiliam na questão ofensiva bem aberta. Então o Gosens fez uma partida excepcional e acaba a gente podendo pegar como uma referência. Logicamente, o Flamengo não tem o Gosens para fazer isso. Inclusive, futebol brasileiro, pouquíssimos jogadores. Vamos botar aqui, o melhor que possa fazer isso é o Guilherme Arana. Guilherme Arana é sim um ala pelo lado esquerdo, é aquele lateral que se sente mais confortável em fazer isso. Então, logicamente, o Flamengo não tem, vai precisar fazer alguns ajustes. Paulo Souza, né, é pago para isso, e aí vamos descobrir quais desses jogadores podem vir a fazer. Óbvio que vai passar por muita observação e tal. Então, alguns atributos, eu passo por alguns jogadores do Flamengo, a gente relembrar alguns desses atributos desses jogadores. Bom, começando pelo René, inclusive que ele fez a função. O ponto forte, né, ele ser canhoto, ter força e ter intensidade. E o ponto fraco, até poderia aqui botar a bola, né? Porque o ponto fraco do René é a bola na questão ofensiva. Mas aí vamos colocar como vocação ofensiva. De fato, fica complicado pro René fazer essa função. Aquilo ali, né? Não surpreende ninguém. É um lateral que, quando passa do meio campo para fazer a construção, ele tem muita dificuldade. Então vamos botar aqui como vocação ofensiva, mas poderia ser traduzido e resumido como a bola. Então não tem condição. Marinho, ponto forte, ser canhoto, força e velocidade, que são atributos que exigem para jogar nessa posição, para fazer tais funções, exploração de espaço, ultrapassagem. O contra do Marinho é que ele perde a diagonal e, logicamente, quando ele perde a diagonal, ele perde a finalização, que é um ponto forte do Marinho, no momento que ele consegue medir, né? Quando não é tão aleatório assim, mas ele acaba perdendo. O lado direito do Marinho ele acaba sendo forte, porque ele corta para a diagonal, tem a questão da finalização, logicamente ele atuando aberto pelo lado esquerdo não teria isso, que no jogo individual do Marinho, sem dúvida nenhuma, é uma dessas valências do jogo dele. Já falamos até sobre isso, seria uma possibilidade importante. Falamos sobre isso antes até, né,
de nós comprovarmos com a estreia do Paulo Souza. Então o link tá aqui para você que não viu. O Marinho seria uma mão na roda pro Paulo Souza fazer essa função, mas obviamente ia restringir algumas questões dele. Vitinho. Ponto forte do Vitinho para fazer essa função seria a perna canhota. Apesar dele ser destro, ele consegue trabalhar com naturalidade com a perna canhota. Naturalmente, por consequência disso, ele tem a saída para os dois lados. Então o Vitinho consegue levar para a direita, levar para a esquerda. De uma forma, ele acaba induzindo o seu marcador, mesmo trabalhando pelo corredor. Mas, na minha opinião, falta intensidade para o Vitinho trabalhar como esse ala e transição defensiva. Porque esse cara que vai jogar aberto pelo lado, ele vai ter também transição defensiva, não é unicamente um atacante. Ele também precisa fazer transição. Até quando a gente viu, por exemplo, né, o Gozin fazendo a linha com 5 lá atrás, é necessário em alguns momentos, obviamente, ele compor a linha defensiva. Então acho que esse seria um déficit para o Vitinho. Felipe Luiz. A vantagem, obviamente, é ser canhoto, então o canhoto ele acaba tendo uma vantagem para trabalhar como um ala pelo lado esquerdo, a gente sempre imaginando que ele vai querer alargar o campo, né? Não é à toa, até que ele testou até o Everton Ribeiro. A gente vai passar, obviamente, pelo Everton, mas é para alargar. Então, o ponto forte do Felipe seria ser canhoto, a ocupação dos espaços, a consciência que o Felipe Luiz tem de ocupação do espaço e o posicionamento defensivo. No momento defensivo, o cara tem um excelente posicionamento, consegue pegar ali os atalhos, então seria o ponto forte. Ponto fraco, a velocidade. O Felipe Luiz já perdeu velocidade, né? Sobretudo por causa da questão da idade. A vocação ofensiva é um caso que o cara precisa ter muita vocação ofensiva, não é tanto a do Felipe Luiz, e até mesmo a exploração do corredor externo. Até mesmo por essa falta de vocação ofensiva e pela sua característica por falta de velocidade, o Felipe Luiz já é um lateral que cai mais para o meio espaço. E este ala, como a gente até observou com o Gozes, é um cara que pega o espaço de velocidade, o espaço de força, aquele bem aberto mesmo, não somente pelo meio espaço. Ramon. Ponto forte do Ramon, canhoto. Ponto forte do Ramon é que ele não joga. Por que é ponto forte ele não joga? Quanto menos o jogador joga, menos ele mostra deficiências. Então tem jogador até que se valoriza mais quanto menos joga. Brincadeiras à parte, o ponto fraco do Ramon também é não joga. Sim, eu não consigo avaliar o Ramon. O Ramon teve pouquíssimas oportunidades. O Ramon só fica lá pra entregar Gatorade de sanduíche natural pra medalhão. O Ramon, ninguém bota o Ramon ali, né? O Ramon deve ser insuportável, deve ser um mala. Então assim, não dá pra avaliar o Ramon. Por esses recortes que ele teve oportunidade, que era pra simular o que era um Felipe Luiz, um lateral defensivo, não dá pra fazer uma avaliação do Ramon sendo esse ala. A gente imagina que ele tem ultrapassagem, a gente imagina que ele possa ser esse cara, ele tem vocação ofensiva visto pela base, mas no profissional é injusto avaliar o Ramon e justo também avaliar. Não dá, é impossível. Então assim, cara, não dá pra gente, infelizmente, avaliar o Ramon. Eu acho que ele teria essa característica, mas de qualquer forma, não tem por que se basear. Bruno Henrique, inclusive eu acho que é um dos favoritos para assumir essa posição, para fazer essa função. Pontos fortes do Bruno Henrique: força, velocidade e o facão na segunda trave. Como vocês até observaram no trecho, né, quem depois vai dar uma olhadinha lá no Instagram, o Bruno Henrique fazendo a segunda, o Gozin fazendo a segunda trave, fazendo gol de cabeça, pisa na área na diagonal. Lá no último terço ele vai entrar como facão. Seria ótimo para o Bruno Henrique. Porém, questões defensivas, movimentos defensivos do Bruno Henrique pesa contra ele. A distância do gol, e eu coloco distante em aspas, porque o distante do gol tem uma relação com o coletivo. Se o Flamengo fizer marcação alta, ele vai ficar sempre próximo ao gol. Mas no período que o Flamengo fizer marcação média, por exemplo, como fez na estreia do time do Paulo Souza, ele vai estar bem distante do gol. Essa distância prejudica o jogo do Bruno Henrique e o drible curto, né? A gente sabe que o Bruno Henrique tem essa dificuldade do drible curto. Quando o drible curto dele não encaixa, ele tem essa dificuldade para conseguir sair do marcador nesse 1 contra 1. O Bruno Henrique é mais aquele jogador que consegue projetar, joga a bola mais para frente, leva mais na velocidade, mais na profundidade. Quando ele não tem esse espaço e precisa encaixar o drible curto, já vemos em algumas oportunidades a dificuldade, como ele ficou burocrático, o Bruno Henrique. Mas eu acho que ele é um dos favoritos. Everton Ribeiro, foi testado, foi pouco tempo, né, mas testou e jogou bem ali naquele contexto do jogo na estreia. Canhoto e ocupação dos espaços. Ele é um cara inteligente de ocupar o espaço, ele consegue entender essa questão do tempo, consegue entender essa questão da ocupação do espaço, jogador inteligente, muito experiente, então isso é um fator positivo. Contra ao Everton é chegar ao fundo, né, que tem uma relação direta com a falta de força e a falta de velocidade. O Everton não tem mais a mesma força de antes, não tem mais a mesma velocidade de antes, isso até acaba interferindo diretamente no jogo do Everton para se ele quiser chegar ao fundo, o que seria uma boa também movimento ofensivo desse cara que trabalha bem aberto pelo lado esquerdo. Se fosse um Everton de 13 anos atrás, 14 anos atrás,
com certeza seria o jogador para essa função. Mas como já é um Everton com menos força, com menos velocidade, a gente sabe que pode ter algumas falências nesse período ofensivo. Então, galera, agora eu quero saber de vocês. Quem vocês escalariam para fazer essa função? Quem seria o ala esquerdo se vocês fossem o Paulo Sousa? Aquilo que eu vou relembrar vocês. Tem muitos mais atributos, mas eu só acabei destacando alguns desses jogadores hoje do elenco. O Paulo Sousa vai precisar de criatividade para conseguir colocar e esse jogador solucionar, executar muito bem as suas soluções desse cara que ele trabalha aberto pelo lado esquerdo. Mais uma vez, reitero o convite. Para quem ainda não viu, quer relembrar um pouquinho do que o Gosens fez como um ala nessa partida entre Portugal e Alemanha, na vitória da Alemanha, o link tá aqui na descrição, você cai direto lá na minha postagem do Instagram e relembra um pouco desses movimentos. Foi uma aula de como ser um ala. Fechado, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, um grande abraço, tchau, tchau.